E aí, eu sou a Bina, eu sou artista dos palcos, da música, da escrita. Eu tenho um coletivo chamado Coletivo Artivistas, que é desenvolvido por jovens da Zona Leste. A gente trabalha com teatro voltado para os jovens da periferia, e o nosso projeto maior é esse foco. Meu primeiro contato com a arte foi na quinta ou na sexta série, eu acho, que eu tive um professor chamado Ricardo, que ele era professor de português e de teatro, só que na escola era de português, e ele passou uma cena uma vez para a turma, que era desenvolver alguma coisa, não lembro o tema, mas foi aí que me despertou esse lado assim, artístico. Mas depois disso ficou um pouco parado, até por acesso aos lugares e afins. Eu comecei a trajetória em 2017 com aulas de teatro, no Teatro da Vilma, e aí depois eu fui conhecendo outros lugares, participei do projeto de espetáculo na Fábrica de Cultura, curso de música, e foi na fábrica onde eu vi que eu poderia não ficar só no teatro, mas também explorar o lado da música, que é outro lado que é muito forte em mim, que eu gosto de explorar bastante. Nossa, acho que todo ano eu me toco, que é isso que eu quero seguir, assim, cada ano fica mais difícil, mas acho que também quando eu penso em outra área, não tem como ir para outra área, assim. Acho que eu nunca pensei em começar o teatro como um curso que é complementar, assim. Acho que sempre teve um foco. E acho que esse sentimento, eu acho, assim, eu sinto que é meio clichê falar, né? Desde criança. Mas desde criança eu não sabia o que era isso ainda, né? Tipo, eu fui entrar no teatro pela primeira vez em 2016. Então a gente vai tendo conta dessas coisas, assim. Então acho que me tocar que eu queria seguir isso foi em 2017, quando eu entrei mesmo, que eu falei, tipo, eu quero estar em cima de um palco. E ao decorrer dos anos, a gente vê que não quer estar só em cima do palco, mas produzindo, né? Porque a gente tem esse corre de se autoproduzir para poder conseguir chegar nos lugares. Sou produtora do Coletivo Ativista também, e a gente está nesse corre aí, né? Então eu me toquei, acho que eu me toco todos os dias que eu quero isso, na verdade. Ai, mano, eu costumo, tipo, o meu passo a passo, as coisas vêm muito do nada, assim, pra mim. Então eu costumo, às vezes, sei lá, tô lavando uma louça e aí vem um trecho de uma música na minha cabeça, e eu escrevo aquilo, começo a trabalhar, e nesse mesmo começo a trabalhar eu também paro, porque a gente não coloca, tipo, a gente parece que não coloca, a gente sente que não coloca qualidade naquilo. É sempre nesse lugar de duvidar, sabe? Porque a gente não tem margem pra errar. E aí a gente fica nessa, tipo, a gente não tem margem pra errar, porque se a gente erra, a gente já. Não, vocês não são capazes. Tipo, não tem como fazer, sabe? Então. Ai, meu processo criativo é doido, é muito difícil falar dele. Mano, de referência eu coloco. Acho que eu não vou dar nomes porque são muitos, mas todos os professores e educadores que passaram assim, são muito referência. E a minha referência também são meus colegas de trabalho, assim, que tá no mesmo corre que o meu, sabe? Tipo, a gente se vê um no outro, quando a gente conversa, a gente se entende. Se for conversar com uma pessoa que não tá nesse corre, assim, e não quer conversar sobre isso, é uma conversa rasa. Então, acho que a minha maior referência é quem tá no corre comigo, assim, os educadores também, que eu tenho educadores que viraram amigos, porque entende essa troca, entende essas inquietações, assim, e tá ali pra ajudar, sabe? E é sempre um lugar, tipo, também de duvidar. Tipo, será mesmo que isso vai dar certo? Quando você coloca na prática dá certo, fica, mas podia ter dado errado. Tipo, nunca tem esse lugar de, tipo, você tá assertivo, sabe? E eu entrei no modo que eu sei o que eu tô falando, sabe? Eu estudo pra isso. Eu vi, acho que um vídeo esses dias, acho que é da Bruna Black, que é uma cantora. Ela falou, né? A gente se forma artista, tipo, não é uma profissão qualquer, sabe? Tipo, não é um hobby. A gente se forma como artista, a gente estuda pra isso. Então, se a gente estuda e tá colocando na prática, a gente sabe o que a gente tá falando. A gente tem troca, a gente discute, mas a gente sabe o que tá falando, assim. E é um trabalho coletivo, né? Não dá pra gente, tipo, querer fazer sozinho também. Então, acho que nesse lugar influencia muito. Acho que todos os quesitos, né? O nosso corpo no mundo. A gente não vê nosso corpo desde criança numa televisão, assim, que é o primeiro contato mais aberto. E aí, quando a gente vai para um palco, a gente vê que também. Porra, não. Pode falar palavrão?
Pode. Tá. Porra, não tem eu não me vejo ali. Então, se eu não me vejo ali, eu vou ocupar aquele espaço, sabe? A gente conversa muito isso no coletivo, que é sobre ocupar os espaços. Nosso foco é a Zona Leste, é a periferia, porque é de onde a gente vem, é a nossa criação, mas a gente também vai ocupar os espaços onde eles não nos querem, sabe? Onde a sociedade não quer que a gente ocupe. Então, acho que é nesse lugar também. A fábrica é um lugar de um acesso muito bom. Tipo, é importante. Só que a gente tem tudo nas nossas mãos. E eu acho que a gente podia acessibilizar isso mais também, como um ensino integral mesmo, como você falou, um horário onde a gente consiga trazer mais pessoas. E eu acho que dali sai muito, com os educadores, que são uma puta de uma referência, assim, sai muita coisa boa. E eu acho que quando a gente conversa com as pessoas que têm essa consciência de que a gente começa um projeto ali, a gente sabe que vai terminar e que tem os recursos, a gente sai dali já ligado que a vida não é assim, sabe? Tipo, o meio artístico não, a gente não vai ter incentivo toda hora, a gente não vai ter verba e, enfim. A gente entra, faz, o Ru apresenta várias coisas, mas e depois dali, sabe? Quem não teve essa conversa? Tipo, eu tive a sorte de conseguir ter essa conversa e ter um ciclo de pessoas muito bom ali pra me alertar sobre essas coisas, mas quem não tem essas conversas, sabe? Tipo, como que a gente coloca e forma, né, esse pensamento crítico de espaço também. O coletivo Artivistas surgiu da Fábrica de Cultura, das Fábricas de Cultura. A gente fez um projeto, a gente fez um projeto de espetáculo juntos e dali a gente já sentia isso de fazer para além, não ficar só dentro dessa instituição assim, fazendo ali. Tipo, porque é isso que, como a gente falou antes, né, a gente não tem um auxílio para depois daquilo, então a gente meio que correu. Então a gente se reuniu numa roda e falou: "Ah, se a gente criar um coletivo assim, a gente pode fazer uma apresentação no Sarau para ver". Que foi a nossa primeira aparição. A gente participou do Sarau das Artes, da Fábrica de Cultura do Belém. E, e lá foi uma apresentação que a gente correu assim com ensaio, foi algo muito do nada. A gente contou histórias da luta de cada um e outra pessoa contava a sua história, assim. Tipo, era a minha história e o Luan tava contando essa história. O Luan nem tava no coletivo ainda, eu. Enfim. Daí nisso a gente foi começando a ter ensaios mesmo, a gente fazia os ensaios no parque. Só que era um lugar muito aberto, né? Então sempre tinha muita gente, assim. E é difícil pra gente se concentrar. Mas começou com um processo de realmente manifestar inquietações. Então, somos corpos jovens, num coletivo que quer falar sobre isso. E aí começou, tipo, tiveram muitas entradas e saídas de pessoas, né? Mas agora a gente tá com um coletivo firme, né? A gente tem nosso elenco certo. E agora a gente está escrevendo, a gente terminou de escrever nossa dramaturgia para o nosso primeiro espetáculo mesmo, teatral. E aí agora a gente está nesse processo de conseguir captar os recursos para poder montar esse espetáculo. Mas surgiu todo mundo da fábrica e com essa pegada de querer tipo, fazer algo para além dali, não ficar só ali. Porque a gente quer seguir essa carreira, né? A gente está seguindo, tipo. Então, a gente quer fazer com que o coletivo cresça e a gente consiga tipo, se sustentar com ele e poder ocupar esses outros espaços, assim. São 7 pessoas no coletivo. É o Matheus, o Luan, a Beatriz, a Thaís, o Tude, o Alec e eu. A gente sempre teve um vínculo muito forte, mas aí com o coletivo isso ficou mais forte ainda, então é muito bom trabalhar com amigos que viram colegas de trabalho, a gente consegue separar isso muito bem, porque as tretas vêm aí, né? A gente não tá lidando com as pessoas. Mas a gente consegue separar muito esse lado profissional da amizade pra gente conseguir fazer. A gente teve um processo de escrever a nossa primeira dramaturgia mesmo, foi por isso, mas foi um processo muito denso, assim, foi mais um processo de desabafo, porque a gente realmente desabafou ali pra, não sei, a gente tirou um peso, a gente sentiu um lugar confortável para isso. E aí depois a gente viu que não ia virar um espetáculo aquilo, era mais um processo. Então nesse nosso processo a gente começou a perceber e amadurecer muito, assim. Então são 7 pessoas que estão aí nesse corre e que estão fazendo dar certo, assim, né? E
Olha, eu acho que a pandemia influenciou numa forma A gente ficou bem desanimado. A gente achou que não ia mais vingar, assim. Tanto que, falando do coletivo, né, que é o que eu tô mais dentro agora, a gente ficou um tempo até sem se reunir, assim, online, porque a gente não sabia como ia lidar com isso. Porque acho que uma coisa que é legal tu falar, a gente não, nosso foco não é internet, sabe? Nosso foco não é produzir por ali. E na pandemia isso tá tudo sendo produzido pra internet e pra isso. E a gente ficou com esse sentimento, né, mano? Como que a gente quer que uma pessoa que não tem acesso a computador, a celular, a internet, assiste o nosso espetáculo que é justamente para elas? Tipo, como que a gente vai fazer isso, sabe? Tipo, não é nosso público, assim, quem a gente quer alcançar. Então a gente ficou com esse sentimento. Mas aí depois de muitas conversas, a gente viu que se a gente ficar parado também não ia adiantar. Então a gente começou a fazer reuniões toda semana, online, com os perrengues de internet, com perrengue de dispositivos mesmo. E nisso foi. A gente tá aí, né? Tipo, mas acho que influenciou de uma forma, falando mais pessoal agora, não consegui terminar alguns projetos que seriam estreados presencialmente, tipo, essa vontade de fazer arte e de manifestar, tipo, tava muito baixa, porque se fora da internet a gente já não tem espaço, dentro dela é muito mais difícil. Porque agora meio que ditam a arte como se você não tem mais de não sei quantos likes no seu vídeo que você postou, você não tá apto para isso, entendeu? Você flopou, sua arte não é boa. E eu acho que até as pessoas terem essa consciência, isso vai ficando para trás, né? Então a gente ficou com essa inquietação de, putz, a gente vai ter que fazer algo, se a gente conseguir um incentivo, vai ter que ser um espetáculo online. E não vai chegar em quem a gente queria chegar mesmo, assim, na maioria, mas a gente vai fazendo pra conseguir pelo menos estar em movimento, né? Porque acho que estar em movimento é o melhor. Mas foi foda, assim, tipo, até hoje ainda, né? A gente tem o receio, a gente precisa montar nosso espetáculo, mas como que a gente monta online, assim, quando tem gente fazendo a reunião, tipo, dentro do banheiro, pra não conseguir ter muito barulho, conseguir dar um texto, sabe? Então, acho que agravou bastante. Mas também deu um gás, assim, só pra gente, tipo, ninguém vai olhar pra gente agora, então a gente vai continuar se movimentando pra fazer isso vingar. Parece que agora que a galera tá conseguindo fomento pra periferia, pra quebrada, virou, parece um fetiche, né? Tipo, que a galera, não, vou fazer para a periferia, porque o nosso foco é isso. Só que, tipo, mano, tem muita gente que não entende isso, tipo, só tá se aproveitando mesmo, sabe? A gente tem que conhecer nosso território, assim, a gente tem que trocar. E não é só no meio da cultura, né? Tipo, como que a gente ganha um incentivo, por exemplo, e ainda ajuda os trabalhadores autônomos que estão ao nosso redor, né? Tipo, eu tenho que colocar uma verba para alimentação no edital, assim. Essa alimentação eu vou pegar de uma empresa grande já ou vou fomentar pequenos empreendedores, tipo, da nossa quebrada mesmo? Acho que entra não só na parte artística, assim, mas no que nos volta, né? No que nos criou, assim. A gente quer ajudar tanto na cultura, no lazer, mas também no incentivar o corre de quem está do nosso lado, assim. Então, quando a gente vai fazer uma arte que a gente quer que pessoas das periferias se identifiquem, a gente tem que, eu acho que viver isso, ter essa vivência, pesquisar e conversar, assim. A gente não faz sozinho, né? A gente tem que estar num todo. Acho que o recado que eu deixo aqui é pra gente, parece clichê, mas a gente tem que afirmar isso toda hora, né? Pra fomentar artistas independentes da periferia, tipo, olhar pra quem tá no corre mesmo e não pra quem é famoso e acha que a arte você pode estar aí entrando assim sem nenhum estudo. Porque a gente vê isso, né? Tipo, a gente que tá no corre todo dia não consegue ocupar um espaço que alguém que viralizou, sei lá, no TikTok fazendo uma dança, tá ganhando contratos de milhões enquanto a gente tá desempregado. Mas é isso, mano, fomenta, tipo, incentiva. Tanto agora a gente tá nessa era de internet sempre, então, tipo, compartilha quando a gente postar alguma coisa, porque querendo ou não isso chega em mais pessoas. Pergunta se tá precisando de alguma coisa também, se precisa de uma ajuda, a gente tá sempre querendo mais mãos para agregar, né, nos projetos.
E vamos tirar o bironeiro, né, galera? Vamos lá. Que ódio. Ah, é muito frustrante, entendeu? Fomentem nós, fomenta nós, caralho. Porra, a Juliette tá fazendo uma live com o Gilberto Gil e a minha amiga que é foda pra caralho na música não tá, entendeu? Que porra! Que saco! Entende? É nesse lugar também. A avó consegue ver tudinho lá de cima. Tudinho. E olha principalmente nos dias mais nublados, que é quando é seu voo mais longo. É pássaro forte, se a gente pudesse entender direitinho o que a avó diz, não ia prestar não. Mas a avó faz o que pode. Sempre que vê um corpo deitado no chão, seja com um caderno ou com uma bola na mão, a avó grita de dor junto. E grita, e grita, e grita até não conseguir mais, e grita até ficar sem ar, mas ela grita. E mesmo depois de todo alarde, já esquecem de avó rapidinho. A avó sabe que o mundo é cruel, você acha que não? A avó não tem tempo pra ficar se lamentando muito, não. Tem que ter sangue frio porque precisa. Tem que lutar pela vida e não só pela dela. Mas eu vou te contar uma coisa. Sempre que pode, a avó diz que gosta de voltar pra gaiola. Porque diz que lá vai estar mais seguro. Mesmo sem liberdade, mesmo com a sua liberdade reduzida. A avó não sabe que não tá segura nada, não. Dentro ou fora da gaiola tá correndo perigo. Mas como ela já não tem muita esperança, a gente deixa ela acreditar nas molinhas da cabeça dela. E eu te garanto, a avó é pássaro forte. Tá. Ele fica com uma cara. Obrigada. Tempo. Acho que até de desabafo, de tipo, mano, a gente não tá fazendo isso pra só tipo, entretenimento, sabe? A gente passa uma mensagem aqui e é pra refletir, não é pra ficar só aqui. Sei lá, quando a gente termina um espetáculo.